Hoje vamos conversar sobre a translucência nucal, não apenas como uma medida, mas como uma janela privilegiada para compreender o desenvolvimento fetal. Mas afinal, o que é a translucência nucal? É a medida ultrassonográfica do espaço de líquido subcutâneo na nuca fetal. E por que fazer essa medida? No primeiro trimestre de gravidez, o ultrassom morfológico nos permite buscar marcadores ultrassonográficos que sugerem um risco de anomalias cromossômicas, como a trissomia do 21, do 18 e do 13. Os marcadores são o osso nasal, o ducto venoso, a regurgitação da válvula tricúspide e o mais sensível, a translucência nucal. Todos os fetos têm o espaço medido pela translucência nucal, mas quanto maior a medida, maior a chance de aneuploidias ou presença de alterações anatômicas. Combinando a translucência nucal com a idade materna, por exemplo, conseguimos sensibilidade de 85% a 90%, com apenas 5% de falsos positivos nos casos de síndrome de Down, que é a aneuploidia viável mais comum. Isso é um desempenho excelente para um exame não invasivo e amplamente disponível. Outro motivo importante é a identificação de possível síndrome ainda no primeiro trimestre. Isso que permite aos pais e à equipe de saúde prepararem com antecedência, seja ajustando acompanhamento médico, organizando suporte especializado ou se adaptando emocionalmente. Além disso, a triagem reduz intervenções invasivas desnecessárias. Antigamente, muitas grávidas de certa idade eram submetidas à aminocentese simplesmente pelo fator idade. Hoje evitamos punções em gestações de risco habitual e assim evitamos o risco de abortos que esses procedimentos poderiam causar. Como é feita a medição da translucência nucal? O que precisamos para obter um resultado confiável? Esse é um exame feito através da ultrassonografia morfológica no primeiro trimestre, realizado idealmente entre a 11ª semana e 14ª semana de gestação. Antes da 11ª semana, o feto é muito pequeno e pode até ter uma medida de nuca relativamente maior, mesmo sendo normal. E após a 14ª semana, o espaço já pode ter se modificado, por isso é uma janela muito importante. Em termos práticos, ao fazer a ultrassom, medindo o comprimento cabeça-nádega do feto, o CCN, e confirmamos que ele está entre 45 e 84 milímetros, correspondendo a um intervalo de 11ª a 14ª semanas. O exame é feito por via abdominal, aplicando o transdutor sobre a barriga da mãe. Em algumas situações, se a visibilidade não estiver boa ou a posição do bebê não ajudar, podemos complementar via transvaginal. Assim é garantida uma imagem mais nítida da região da nuca. O ponto-chave é obter um corte sagital médio do feto no ultrassom morfológico, aquele perfilzinho perfeito onde conseguimos ver a cabeça, a coluna e a linha da pele do pescoço. Uma vez com o plano correto, o examinador mede a espessura máxima daquele espaço hipoicogênico, aquele mais escuro na nuca, colocando os marcadores do equipamento na medida do bordo interno da pele e da borda interna do tecido subjacente. O valor obtido é a translucência nucal em milímetros. Esse exame dura em média 10 a 20 minutos, tempo necessário para conseguir a melhor imagem possível e medir corretamente. Profissionais treinados em medicina fetal são os mais indicados para realizar, seguindo protocolos de qualidade rigorosos. Isso evita erros de medida que poderiam superestimar ou subestimar o risco. Agora uma pausinha rápida aqui no nosso vídeo. Se você está gostando desse vídeo no YouTube, aproveite esse momento, valorize esse nosso trabalho com a sua curtida. Não esquece de deixar aí também no comentário que a gente vai vir aqui te responder. Isso é muito importante para a nossa avaliação. Certo, já vimos que translucência nucal é uma medida que, se aumentada, pode indicar riscos. Mas como interpretar o valor obtido? Primeiro, é muito importante saber que não existe um número mágico universal. O valor considerado normal depende da idade gestacional do feto. Por exemplo, um feto medindo exatamente 11 semanas tende a ter uma translucência nucal menor, em torno de 2 a 2,5 milímetros. É esperado. Enquanto um feto no limite de 13ª semana e 6 dias, quase 14, pode ter uma translucência nucal de 2,7 ou 2,8 milímetros. Portanto, a translucência nucal pode aumentar um pouquinho conforme o feto cresce, mesmo em bebês normais. Por isso, os laudos geralmente comparam a medida observada com tabelas de referência ou percentis para aquela idade gestacional. O resultado do exame de translucência nucal vem acompanhado de um cálculo de risco. Em um software, o médico insere a translucência nucal medida, a idade materna do paciente e, se disponível, até marcadores bioquímicos. E disso sai uma estimativa de risco num formato do tipo 1 em X, por exemplo, risco de trissomia 21, 1 em 500. Esse número significa que entre gestantes com perfil semelhante, mesma idade, translucência nucal igual, etc., 1 em cada 500 seria um bebê com Down e outras 499 não. Se viesse 1 em 50, seria um risco muito alto. Se viesse 1 em 10 mil, um risco bem baixo. Essa forma de apresentar ajuda os pais a entenderem melhor do que só dizer translucência nucal 2,5 milímetros. Agora, muito importante, mesmo uma translucência nucal aumentada não equivale ao diagnóstico fechado, é um teste de triagem. Podemos dizer ao paciente, seu exame sugere um risco aumentado, mas não temos certeza se o bebê realmente tem alguma alteração cromossômica. Assim como a translucência nucal normal, também não garante 100% que o bebê seja cromossomicamente normal, apenas indica que a chance de problemas é bem menor. A interpretação adequada envolve verificar se o valor está dentro do esperado para a idade, integrar essas informações com outros achados de ultrassom e, por fim, gerar uma estratificação de risco que servirá de base para condutas. E o que fazemos com essa informação? Imagine que entregamos o laudo ao paciente e ela indica translucência nucal aumentada e alto risco.
Como conduzir? Primeiro, é fundamental uma conversa franca e acolhedora com a gestante. Explicamos o que isso significa, esse resultado, e que não é certeza de nada, mas que há uma indicação para investigar mais a fundo. No aspecto prático, se a translucência nucal está aumentada, a próxima etapa recomendada é oferecer um teste confirmatório invasivo para esclarecer o cariótipo do feto. Existem duas opções principais dependendo da idade gestacional. Se ainda estivermos ali pela 12ª, 13ª semana, dá para fazer a biópsia de vilo corial, que coleta um pedacinho da placenta para análise genética, mas tem um risco alto de abortamento. Se a paciente já estiver mais perto da 15ª, 16ª semana, ou preferir esperar, pode-se fazer uma amniocentese, que colhe uma amostra do líquido amniótico. Ambos os exames permitem cariotipagem completa ou mesmo testes mais modernos, como o FISH, para confirmar ou excluir anomalias cromossômicas. Importante lembrar que nas gestantes RH negativo é necessário realizar profilaxia após o procedimento invasivo. Chegamos ao fim. Para fecharmos, vamos recapitular os pontos-chave em torno da translucência nucal. Por que medir a translucência nucal? Porque é um método de rastreamento fundamental e precoce. Ele identifica gestações com maior probabilidade de síndromes e malformações já no primeiro trimestre, o que permite intervenções e decisões informadas ainda no início da gravidez. E como medimos e usamos a translucência nucal? Com uma ultrassom simples dentro de uma janela bem definida de 11ª a 14ª semanas. O que fazer com esse resultado? Lembrar sempre, translucência nucal alterada não fecha diagnóstico, ela aponta um e se, não um sim ou não. Por isso, os resultados de rastreio devem ser seguidos de conversa, oferta de exames confirmatórios, quando indicado. Em uma última análise, a translucência nucal representa uma conquista da medicina. É simples, porém baseada em evidência robusta. E empodera nós profissionais e os pais com informação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estamos juntos nessa caminhada do conhecimento. E fique aqui agora com as nossas referências. Muito obrigado.